João, Evangelho de João 1, no verso 17. Amém, meus irmãos? Diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Diga assim: a lei foi dada. A graça e a verdade vieram. Amém, meus irmãos? Bem, se você anda com a gente já tem um tempo, você já deve ter percebido um pouco que há uma diferença entre de dispensações, há uma diferença de alianças. E por que eu procuro ser tão enfático nisso, irmãos? Porque, veja, se Deus não quisesse interromper, se Deus não quisesse provocar uma ruptura de aliança, se Deus não quisesse pontuar de uma forma tão enfática a mudança de aliança, Ele não tinha enviado Jesus Cristo para a terra. Não tinha se formado o homem, não tinha vindo Ele próprio inaugurar um novo período, uma nova aliança. Você sabe qual que é o problema? Muitas pessoas, apesar disso, não se dão conta. Elas vivem uma religião ainda baseada numa aliança que foi feita lá com Moisés, e elas têm consciência que Jesus Cristo veio, mas elas não percebem o que Jesus Cristo veio fazer. Olha, eu posso te garantir que foi algo muito importante, a ponto dele mesmo, de próprio Deus ter se feito carne e habitado entre nós, porque ele, de tão grande que foi essa mudança. Agora eu pergunto para você, o que isso representa na sua vida? O que a cruz de Cristo faz de diferente para você? Nós há um tempo atrás falamos aqui a respeito daquele texto em que o apóstolo Paulo ensina a respeito da ceia, em que ele recebe o ensinamento de Jesus e ensina os seus discípulos. E é interessante que o grande problema ali, que bota medo em muita gente, né? Ele fala assim: examine o homem a si mesmo, né? E aí nós falamos a respeito daquelas pessoas que ainda acham que é para se examinar a respeito de pecado, como se o dia da ceia fosse um memorial de pecados. E é interessante porque no Velho Testamento nós tínhamos um dia que era um memorial de pecados, que era o dia do perdão nacional, o dia do Yom Kippur, em que todo judeu, naquele dia, ele ia diante do sacerdote sacrificar um cordeiro, para que os seus pecados fossem purificados. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém. Então aquele era um dia memorial de pecados. Mas Jesus fala que no dia da ceia, fazer isso em memória de mim. Então o dia da ceia é um memorial de perdão. Vocês entendem a diferença? Sabe, o dia da ceia não é dia de lembrar de pecados. Se você está lembrando de pecado no dia da ceia, você está roubando a glória que é de Jesus. Você sabe, as pessoas não entendem isso. Às vezes a gente vai falar a respeito de graça e a pessoa acha que você está diminuindo o sacrifício de Jesus. Não, eu estou colocando ele num patamar inatingível. Eu estou dizendo, não há nada que você pudesse fazer que se compara, chega aos pés daquilo que Cristo adquiriu por nós. Por isso não há nada que você faça, nem que você tenha feito, nem que você vá fazer, que você possa receber alguma coisa de Deus baseada em você. É tudo baseado naquilo que Cristo fez. Não há nada que honra mais a obra de Jesus do que isso. Agora, já viu como tem pessoas que falam: não, a salvação é pela graça, mas, botou um mais. A Bíblia fala que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que vier além disso é maligno. É mas, não existe mas. Não, você para ser salvo, você tem que aceitar Jesus e obedecer os mandamentos. Você colocou Jesus do lado da lei de Moisés. Você sabe que isso aconteceu na Bíblia? Eu não sei de cabeça. Sabe aquela passagem da transfiguração? Quando Jesus sobe no monte, leva com ele Pedro, Tiago e João.
Se alguém quiser achar aí, mas eu vou falar para você. A Bíblia fala que Jesus levou Pedro, Tiago e João, subiu para um monte, ela não fala especificamente que monte que é esse, por isso que na Bíblia está escrito Monte da Transfiguração. E a Bíblia fala que o rosto de Jesus começou a brilhar. Quem conhece essa passagem? Amém. E lá naquele lugar apareceu quem, irmãos? Moisés e Elias, ok? Os dois representantes do Velho Testamento, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E é interessante que Pedrão, né? Pedro, o apóstolo Pedro, falou assim: Senhor, tá bom demais aqui, o que você acha da gente, eu vou fazer 3 tendas aqui, uma para você, outra para Moisés e outra para Elias. Ou seja, na cabeça de Pedro, Jesus estava no mesmo nível que os profetas e que a lei. Era a mesma coisa, falou: uau, olha os caras aí, mano, Elias, o cara lá que fez descer fogo e tal, e você, Moisés, né? E Jesus estava ali com eles. Só que qual que era o problema? Jesus estava o tempo todo, eles não davam, a gente parece que sempre dá mais valor para aquilo que é novidade, né? E na cabeça de Pedro, Jesus, a lei e os profetas, Moisés e Elias, estavam no mesmo patamar. Então ele fala: deixa eu fazer uma tenda para vocês 3. Naquele momento a Bíblia fala que uma voz dos céus falou: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, Pedro, você quer ouvir as histórias de Moisés? Você está fascinado com aquilo que Elias fez? Você tem que ouvir a Jesus. Você está me entendendo? Muitas vezes nós colocamos no mesmo patamar Jesus e a lei. Não é isso que a gente fala. Não, você precisa aceitar Jesus e agora você tem que cumprir a lei. Você está colocando Jesus no mesmo patamar de Moisés, mas não é isso que a Bíblia fala. Jesus, ele veio estabelecer uma nova aliança no seu sangue. Então esse texto aqui que nós acabamos de ler lá em João 1, ele faz um contraponto. Ele diz o seguinte: olha, a lei foi dada, porque veja, a lei é uma coisa. Está aqui, ó, toma aqui a lei, ela é impessoal, ela é fria. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram porque ela é uma pessoa. Jesus é a graça, Jesus é a verdade. Ele fala: eu sou a verdade. Agora é interessante que a verdade, irmãos, está do lado da graça. A verdade não está do lado da lei. Vocês já perceberam isso? Você sabe, eu lembro uma vez, isso foi muito, muito emblemático para mim. Uma pessoa veio me procurar, que estava saindo da igreja. Pastor, eu estou saindo da igreja porque vocês não falam diretamente as coisas. Mas que coisa, irmã. Não, vocês não vão direto ao ponto. Mas que ponto, irmã? Seja mais clara. O que é? Vocês não falam de pecado. Vocês não falam de inferno. Porque, veja, para ela a verdade era o quê? Em outras palavras, né? Nós não falávamos a verdade. Nós só ficávamos dando rodeios, né? Porque a verdade para ela era acusação. A verdade era eu chegar aqui e falar: raça de víboras, arrependei-vos, sepulcro caiado. Essa era a verdade. Mas a verdade do Senhor é a graça. A Bíblia fala que a lei foi dada, mas a graça e a verdade vieram. Ou seja, a verdade está do lado da graça. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós entramos sexta-feira num assunto lá na célula, a respeito da gente viver com base naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é a verdade. Agora, por que nós não devemos mais ouvir a lei que foi dada? Porque a lei, ela produz condenação. E a Bíblia fala que o diabo, ele é o nosso acusador. Então, quando você fala assim: fulano está fazendo um monte de coisa errada, eu vou lá falar umas verdades para aquela pessoa. O que na sua cabeça você vai falar para ela? Você vai abrir Moisés, vem cá, escuta aqui, eu vou falar umas verdades para você agora. Você está fazendo errado, você isso, você aquilo. Você está fazendo acusação.
É ou não é? Quando a gente fala que vai falar umas verdades, a gente acusa. Mas a Bíblia fala que a verdade não está com a lei, a verdade está com a graça. Então como é que você exorta alguém e vai falar umas verdades para ela? Fala, olha, eu preciso te falar umas verdades. Você é uma nova criatura. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Ainda que você não esteja vendo, você foi justificado. Você é justo, você foi santificado pelo sangue de Cristo. O que você está fazendo não condiz com a sua verdadeira natureza. Mas você quer saber? Você é uma nova criatura. Isso é você falar a verdade para alguém. Entendeu? Como nós ainda somos esses que parece que conhecemos a Jesus, mas ainda andamos junto com Moisés e com Elias. Ainda não fizemos essa separação, e você sabe qual que é o problema? O problema é que quando você anda na lei e na graça, você não consegue chegar a lugar nenhum. Nós precisamos viver completamente na graça. Aliás, a Bíblia fala lá em Apocalipse que o Senhor, numa das igrejas, ele fala assim, olha, porque você não é quente, nem frio, mas sim morno, eu vou vomitar você. Antes você fosse quente, ou você fosse frio. Quem que acha que isso aí é sobre salvação? Quem acha que não é sobre salvação? Quem não acha nada? Fica com a mão abaixada. Quem pelo menos está me ouvindo nessa manhã, por favor. Você acha que se fosse salvação, Deus ia falar assim, era melhor que você fosse frio? Ou seja, era melhor que você se perdesse? Não, ali está falando de graça e de lei. Então está dizendo o seguinte, olha, ou era melhor que você vivesse completamente na graça, ou era melhor que você vivesse completamente na lei, e cumprisse a lei. Só que o problema é que a lei ninguém consegue cumprir, irmãos. Então é melhor a gente ficar na graça, é melhor a gente ficar com quente. Por que é quente? Porque é uma pessoa, é Jesus, é o Espírito Santo. A lei ela foi dada, a lei é pedra é frio. Mas a graça e a verdade são uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Agora, se você abrir lá em Efésios 4, 29, diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, nós devemos transmitir graça. Agora, o que é a graça? É Jesus. Qual que é o nosso problema? Irmãos, nós precisamos transmitir Jesus quando nós falamos. Deixa eu perguntar para você, você é uma pessoa que transmite graça? Você é gracioso com as pessoas? As pessoas quando pisam na bola com você, você é alguém intolerante ou você é gracioso? Você trata na lei ou trata na graça? Você sabe que tem gente que é assim, né? Para mim graça, para os outros lei. Está misturando do mesmo jeito. Sabe, a Bíblia fala que nós devemos transmitir graça. Sabe, quando você é cheio de graça, você começa a transmitir graça. Você sabe por quê? Por um raciocínio muito simples. Quando alguém pisa na bola com você, você fala, mas eu também sou tão errado e Deus me perdoou, o que custa eu perdoar o outro? Eu também sou tão cheio de defeitos. O problema é que muitas vezes a gente quer exigir justiça, e justiça, dessa maneira como nós conhecemos, é baseada na lei. Nós não estamos vivendo a graça, nós não estamos transmitindo a Cristo. Sabe, nós precisamos viver isso. A Bíblia fala, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é torpeza? Aquilo que não edifica, aquilo que não cresce, aquilo que condena. Sabe, nós precisamos mudar o nosso falar. Precisamos nos encher de Deus. Agora a Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Nós precisamos nos encher da graça. Os irmãos sabem o que é graça? É um favor imerecido. Sabe, quando você entende e recebe do favor que você não merece, você passa a ter esse favor com os outros.
Você sabe, no Velho Testamento, na lei, existia isso é outra coisa também interessante. As pessoas falam, pastor, quer dizer que nós não precisamos mais cumprir a lei. E veja, irmãos, para que você seja aceito por Deus, você não precisa cumprir. Mas quando você experimenta da graça, você passa a cumprir a lei espontaneamente. Então a lei fala assim, não roubarás. Na graça, você não precisa nem lembrar, sabe por quê? Porque o teu Pai te dá todas as coisas. Amém? Sabe, não cobiçarás, você não precisa, porque o seu Pai te provê todas as coisas. Então a lei, ela é para o ímpio, para aqueles que são filhos, você mesmo manifesta a natureza do seu Pai. Sabe, nós precisamos ser cheios de graça. Quem recebe graça, ele concede graça, porque as coisas são de forma graciosa para você. Se você, vamos supor que você é alguém que constantemente recebe alguma coisa de graça. Deixa eu pensar aqui num exemplo bem bobo. Mas vamos supor que você receba uma cesta básica toda semana, de graça. Alguém resolveu te dar uma cesta básica e você recebe alimento de graça. Tudo. Aí se vem alguém e te pede alguma coisa, você vai ter algum problema de dar para aquela pessoa? Não, porque você recebe toda vez de graça. Sabe, você dá liberalmente, porque quem recebe graça, ele transmite graça. Sabe, o problema é que muitas vezes nós ainda não estamos vivendo na graça, por isso nós não conseguimos fazer as coisas na graça. Agora a graça é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia fala que a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Então quanto mais de Cristo você vive, mais graça você tem. Você sabe como que eu sei o nível de uma pessoa? É pelo tanto de graça que ela vive. Se ela é uma pessoa que realmente no falar dela existe graça, sabe, é alguém que realmente experimenta de Cristo, sabe, quanto mais você, agora não confunda com religiosidade, porque quanto mais religião, o que é a religião, irmãos? É cumprir a lei. Então quanto mais religiosa a pessoa, mais carrancuda ela é, não é verdade? Fala irmão, fala que é ou não é? Já viu? Tem irmãos que são usados, com dons e aquela coisa toda, mas o cara parece assim um semideus, ele não fala com ninguém, você não pode nem tocar. Eu lembro que eu muito bobo uma vez, fui numa igreja simples, era uma pastora, uma irmã, que tinha dom tal, e aí no final, orou tal, eu fui lá e dei um abraço nela, uma cara dos obreiros assim, porque ninguém tocava na mulher, e eu, sem noção, fui lá e dei um abraço na mulher, ela normal, mas na cara do povo assim, tipo, abraçou como se ela tivesse fosse algum ser extraordinário, que não pudesse nem ser tocado. Sabe, a religião, ela produz esse tipo de coisa. Agora, a graça, ela é acessível. Qual que era o problema do fariseu? Ele não podia tocar em ninguém. Não tem a história do samaritano? O que acontecia? Quando o cara foi atacado por salteadores. A Bíblia fala que o sacerdote desviou dele, que o levita desviou, mas o samaritano foi lá e ajudou, porque a graça, ela não tem esse problema. A graça, ela é acessível, ela toca as pessoas, sabe? Então, quanto mais cheios de Jesus nós estamos, quanto mais nós entendemos e experimentamos de Cristo, mais graça nós concedemos, mais verdade nós vivemos, sabe? Nós precisamos entender a verdade do Evangelho, a verdade que está do lado da graça, do favor imerecido, do amor de Deus, sabe? Abandonar a religião, o que é a religião, irmãos? É você cumprir rituais, é nada mais do que lei. Agora é bem verdade que a religião, ela é seletiva, porque ela ignora alguns aspectos da lei e cria outros também. Tem lei que nem está na Bíblia, mas que a religião ela cria. Mas de qualquer forma é uma lei, é um padrão. Sabe qual que é o problema da lei? Quando você cumpre ela, você fica agora observando para ver se quem está do lado está cumprindo também.
Sabe qual que é o problema? Você acha que Deus está o tempo inteiro te vigiando. E agora que você fez certo, agora você começa a vigiar a Deus. Olha aí, Deus, fiz certo, cadê minha bênção agora? Você começa agora, Deus estava te cobrando, agora você começa a cobrar Deus. Sabe, mas não é essa a verdade. A verdade está do lado da graça. Nós não merecíamos, mas Deus quis dar. Deus te fez filho, Deus te amou, Deus te fez justiça. Amém? Sabe, nós temos que crer nesse evangelho. A gente fala do evangelho da salvação. Mas você sabe que nos céus não é um lugar de gente salva. No céu só pode entrar justo. Então você tem que entender que junto com a sua salvação, a Bíblia diz que Deus te deu o dom da justiça. Foi um presente. Da mesma forma que você foi presenteado com a salvação, Deus te fez justo. Ah, pastor, não é a verdade. Opa! A Bíblia fala que a graça e a verdade são a mesma coisa. Sabe, a verdade é a graça, é o favor imerecido. Nós não merecíamos, nós não éramos dignos. E é interessante que na Bíblia fala que daqueles que estavam tomando a ceia indignamente. Irmãos, ali não está falando a respeito de pecados, preste atenção nisso. Tomar a ceia indignamente não tem nada a ver com pecado. Porque se tomar a ceia indignamente é estar com pecado, irmão, ninguém aqui toma. Amém? E se você acha que pode tomar, aí que você não pode tomar mesmo. Porque a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Mas é muito pelo contrário. Por quem que esse sangue aqui foi derramado? Para remir os pecados. Você está me entendendo? Você vê como há uma inversão. Então, aqueles que falam assim, eu não posso estar em pecado para tomar a ceia, ele está dizendo o seguinte, eu estou puro, então você também não precisa do sangue de Cristo. O sangue de Cristo foi derramado. Deixa eu dizer, quem precisa comer da carne e beber do sangue, são aqueles que estão em pecado, aqueles que precisam da salvação. Mas a Bíblia fala que para o homem examinar a si mesmo, porque está tomando indignamente. Deixa eu te explicar, indignamente era a maneira como aqueles irmãos estavam fazendo. Indignamente é o modo. O que era tomar a ceia indignamente? Era você participar da ceia, sem discernir o corpo de Cristo. Então eles iam lá, os coríntios, você sabe, não era só uma tacinha dessa, né? Era um copão de vinho, né? E eles, tomavam o vinho no culto. E o pastor falava. E aquele culto era maravilhoso. E o cara já estava vendo 3 pastores aqui na frente. E eles não entendiam o que significava aquilo. Por isso que eles estavam fazendo indignamente. Porque eles não entendiam o que isso aqui representava. O sangue e o corpo de Cristo. Amém? Pastor, mas Paulo fala, olha, por isso há muitos entre vós doentes, e outros já morreram, né? E eu ficava morrendo de medo disso aí, né? Eu vou tomar essa ceia, eu vou cair morto aqui, porque eu estou em pecado, meu Deus. E agora? Aí você corria para o banheiro, pedia perdão, voltava lá sem tropeçar em nada e xingar ninguém, para não pecar entre o trajeto do banheiro até tomar a ceia. Porque se eu tomasse a ceia em pecado, eu ia morrer fulminado naquela hora. Vocês estão rindo? Tem uma história lá em Goiânia, na nossa igreja lá, que lá eles levam, aqui a gente vem à frente, lá eles passam a bandeja, né? E a pessoa pega. Aí às vezes o cara passa lá na ponta, a irmã foi esticar para pegar assim, deixou cair a ceia, a tacinha. Aí, meu Deus do céu, o anjo tomou da mão da irmã a taça, porque ela estava em pecado, e para que ela não fosse fulminada naquele momento. Aí os irmãos, para pegar a ceia, ia com as 2 mãos assim, para não ter perigo de deixar cair a tacinha da ceia. Mas veja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, porque vocês não discerniram que esse é o corpo de Cristo. E a Bíblia fala que o corpo de Cristo, nele foram levadas as nossas enfermidades. Porque vocês não perceberam isso, vocês estão morrendo, vocês estão doentes. Se vocês entendessem o significado desse pão, vocês teriam sido curados. Vocês não teriam morrido, sabe? Naquela época não tinha medicina. A única forma do cara ser curado era
numa ação sobrenatural, e a Bíblia fala que através da ceia você pode ser curado. Então, se eles discernissem que aquele era o corpo de Cristo, se eles discernissem o valor espiritual, deixa eu falar, não ia ter doente na congregação, ninguém ia morrer. Mas porque vocês estão fazendo isso indignamente, sem discernir o significado, muitos entre vós estão doentes, e outros já dormem, e outros já morreram. Então a ceia, irmãos, é para nós, para quem peca, para quem necessita do sangue de Cristo. Isso, o nome disso é graça, você não merecia, mas Deus resolveu derramar sobre você o seu favor. Deus resolveu te favorecer, Deus resolveu te abençoar, apesar dos seus pecados. Você sabe, a representação a figura central no Velho Testamento era a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, dentro dela haviam 3 elementos. Vamos ver agora, quem que é bom de Bíblia. O que tinha dentro da Arca da Aliança, irmãos? Hã? Quase. A vara de Arão, que foi no dia que o povo se rebelou contra Moisés. E aí Deus falou, pega uma vara, a vara que florescer. Então ali era uma rebelião do povo contra a autoridade. Ali também tinha o maná. Foi o dia em que o povo se rebelou contra Deus por causa da provisão. Falou, olha, por que você deu esse vil pão para nós? Nós comíamos bem lá no Egito. E ali dentro da Arca da Aliança tinha também os 10 mandamentos. Aí, Diego, eu não vi você colando, né? Então ali nós tínhamos a rebelião do povo contra a provisão, contra a autoridade e contra as leis do Senhor. Sabe o que Deus fez com isso? Sabe o que Deus fez com isso, irmãos? Deus mandou pegar o sangue do Cordeiro e colocar em cima. Deus, quando olha para a arca, Ele não vê mais a sua rebelião contra a provisão, contra a autoridade, contra a lei. Deus só vê o sangue do Cordeiro. Isso é graça. Isso é graça. Então não importa você, é tudo o Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. Sabe, e quando você entende isso, quanto mais você entender, você vai falar, pastor, eu não quero uma taça, eu quero 2. Porque eu preciso desse sangue. Eu estou cheio de pecado, eu preciso resolver as coisas. Eu falei, não, me dá mais, eu quero mais de Jesus, eu quero mais desse sangue, eu quero mais dessa ceia. Sabe, e é isso que Deus instituiu. Por isso Jesus fala, no dia da ceia, fazei isso em memória de mim. Lembra daquilo que eu fiz por você, meu filho. Lembra do meu perdão na sua vida. Lembra da graça do Senhor. No Velho Testamento, seus antepassados lembravam dos seus pecados. Mas hoje você só precisa lembrar que você foi perdoado. Sabe, é isso que Jesus disse para nós fazermos. Todas as vezes que nós nos reuníssemos. Filhos, lembrem-se que vocês foram perdoados. Essa é a verdade. A verdade é a graça. Sabe, não dê ouvido. Se alguém vier acusar você, aliás, não precisa ver ninguém acusar. Você mesmo se acusa. Porque você olha para as suas atitudes, você olha para a lei, e você vê que você não está no padrão, você vê que você não dá conta, mas deixa eu dizer, essa não é a verdade. Aquilo que você está olhando não é a verdade. A verdade é aquilo que Deus constituiu sobre a sua vida. É aquilo que Deus fez. Por isso nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Nós cremos. A Bíblia fala que Abraão creu e ele se tornou um justo. Você vai crer e você se torna um justo. Só porque você creu. Só porque você acreditou. Deus falou, você acreditou, então agora você é um justo. Você agora é um justo. Sabe, quer saber? Cedo ou tarde, você vai manifestar a sua nova natureza. Sabe, tem muita gente que tem esse problema, mas pastor, eu não estou vendo. Eu ainda faço muita coisa errada, eu ainda xingo, eu ainda brigo com a minha esposa, eu ainda faço, sabe? Eu penso no apóstolo Paulo. Você sabe que o apóstolo Paulo tinha esse problema?
o apóstolo Paulo nunca duvidou da graça de Deus. Ele foi quem mais escreveu sobre a graça. Amém? Você acha que o apóstolo Paulo estava preocupado dele perder ou não a salvação? Você acha que o apóstolo Paulo estava preocupado em ser aceito por Deus? De maneira alguma. Ele foi quem mais escreveu sobre a graça. E é interessante que uma vez ele fala assim: olha, aquilo que eu quero, eu não consigo fazer. E aquilo que eu não queria, eu acabei fazendo. E aí ele escreve que ele tinha um espinho, ele tinha um problema, um espinho na carne. Quem já ouviu falar sobre espinho na carne? Tem gente que fala que é doença, tem gente que fala que era um problema de vista que ele tinha. Não, para mim foi um pecado. Por causa de uma regra simples que a gente interpreta a Bíblia. Sempre que uma coisa aparece pela primeira vez, é mencionada pela primeira vez na Bíblia, ela dá o significado em todas as outras vezes que ela aparece. Então, a Bíblia fala que quando o homem pecou, começou a aparecer no meio das plantas espinhos. Certo? Então, para mim, espinho, quando ele se refere lá, está se referindo a pecado. E aí ele chega para Deus e fala: Deus, eu queria ser tão perfeito, eu queria ser tão bom, eu sei que você não gosta do pecado, Deus. Então tira esse pecado de mim, sabe? Essa é a oração de muita gente aqui. Deus, eu quero te agradar, mas eu não dou conta, eu peco. Eu falo que não vou, mas aí quando eu vejo eu estou fumando, eu estou bebendo, eu estou fornicando, eu estou fazendo alguma coisa errada. Tira isso de mim. Tira isso de mim, porque eu quero te agradar. Sabe, essa é a oração sincera de muitos crentes. Sabe o que Deus respondeu para Paulo? Falou: não vou tirar esse espinho de você, porque a minha graça é suficiente. A minha graça é suficiente. Eu não olho para você dessa forma. O meu favor sobre a sua vida, sabe, eu escolhi olhar para você através do sangue de Cristo. Sabe, você está achando que isso atrapalha. E talvez se eu tirar esse espinho de você, você vai achar que você agora é aceito, porque você não tem defeito, porque você não tem pecado. Mas você precisa entender que eu te amo do jeito que você é. Sabe, esse é o nosso problema. A gente quer ser perfeito, porque na nossa cabeça Deus só vai amar a gente, Deus só vai te abençoar o dia que você for perfeito. E aí a gente não pede as coisas para Deus, a gente pede o que para Deus? Deus, me dá a força para eu ser perfeito. Deus, me dá a força para eu orar 1 hora por dia, porque o dia que eu orar 1 hora por dia, eu vou ser santo. O dia que eu orar 1 hora por dia, eu vou orar e as pessoas vão ser curadas. Senhor, me dá força para não pecar, porque o dia que eu não pecar, o Senhor vai ter prazer na minha vida, e eu vou poder pedir tudo e você vai me dar. Deus fala: não, não é dessa forma. Não é assim. Enquanto você se relacionar com Deus nessa forma, Deus não pode atender essa oração sua, porque senão você vai achar que esse é o padrão. Você vai achar que Deus só te abençoa porque você é bonzinho. Agora deixa eu perguntar, que mérito que há nisso? Deus te abençoa não é porque você é bom. Deus te abençoa porque Ele é bom, porque é da natureza dEle te abençoar. Sabe, Deus quis te salvar para mostrar o quanto Ele ama, o quanto Ele é bondoso, maravilhoso e amoroso. Sabe, o amor dEle é maior do que os seus pecados, é maior do que o seu comportamento, Ele te ama da mesma forma. Por isso, a graça é isso, é um favor para quem não merece. Se você está esperando se tornar perfeito para Deus te abençoar, e esse é o problema, porque Deus não pode te abençoar dessa forma, senão você vai achar que você foi abençoado, não por causa da graça, você vai achar que você foi abençoado, porque você cumpriu requisitos, que você botou na sua cabeça. Já viu algumas pessoas, olha, você vai, né, esses religiosos, né, nossa, mas Deus te usa, meu irmão, muito joelho, muita oração, muito calmo. Ele está dizendo o quê? Que é Ele quem conquistou aquilo. Sabe, não é assim que Deus faz. Deus quer abençoar você do jeito que você é, para mostrar a bondade dEle. Quantos têm fé para isso? Você sabe, é muito fácil você ter fé para ser abençoado quando você está fazendo tudo certinho.
Agora tem que ter muita fé para crer que Deus vai te abençoar quando você não merece. Sabe, para finalizar, eu quero ler uma história que está lá em, acho que é Romanos 4. Acompanha aí. Romanos 4. Não estava no script, mas eu quero ler essa historinha com você. Romanos 4, no verso 4. Pede para as crianças aguentar mais um pouquinho, que eu estou acabando. Diz assim: ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. 4:4. Eu vou ter que fazer uma representação, porque isso é muito importante. Vem cá, Diego, vem cá, Luiz. É claro, ué. Está tudo em casa, gente. Luiz, você vê que ele já está acostumado de vir aqui. Deixa eu chamar esse visitante aqui. Fica aqui, Diego. Vamos fazer o seguinte: amanhã eu tenho que fazer um serviço. Vamos instalar um taio amanhã? Sabe instalar taio? Eu sei que você instalou. Então vamos fazer o seguinte: 6 horas da manhã eu vou te pegar lá na sua casa, ok? 6 horas da manhã. Nós vamos trabalhar o dia inteiro, está escurecendo tarde, até as 8, tá bom? Tá bom, até as 8? Beleza, vamos acertar um preço? Quanto? Uma diária aí, $250? 300, o homem é de fé. Aleluia! $300 tá bom para você? Tá ótimo. Então beleza. Aí amanhã eu passei lá na casa do Luiz e peguei ele. Aí eu passei lá no Diego, bati na porta, o Diego está dormindo. E nada de acordar, e nada. E bate na porta, toca a campanha, esmurra, liga o telefone e nada. Está naquele sono maravilhoso. Eu falava: paciência, Luiz, vamos ter que nós dois trabalhar, ok? Aí o Luiz trabalha comigo o dia inteiro. Aí chegou 8 da noite, nós terminamos, 8 horas, terminamos o serviço, ok? Aí vem cá, depois que ele trabalhou o dia inteiro, os $300, eu posso chegar para ele e falar: você trabalhou bem, eu vou te dar aqui 300 por isso. Posso falar isso para ele? Pensa bem. Não, gente. Eu não estou mais dando. Agora é dele. Ele trabalhou. Eu não estou mais fazendo favor para ele, ok? Ele trabalhou por isso. O dinheiro é dele. Então, o que diz Romanos 4:4? A quem trabalha, o salário é uma dívida, não é um favor. Mas vamos supor que o Diego acordou 1 da tarde. Não, que chegou aos 45, você chegou depois que acabou o jogo. Você foi tomar um sorvete, foi dar um rolê, almoçar. Aí quando eu lá por 7 da noite, você falou: ih, rapaz. Não, ele sabia que tinha que ajudar. Ele só falou assim: não vou. Mas aí ele falou: nossa, eu tinha que pagar um aluguel, rapaz, aqueles 300 vai fazer falta. Aí ele chega para mim, aí ele resolve aparecer lá. Resolve aparecer lá para quê? Para receber. Então, quem tem fé para ir lá no final do dia receber, sem trabalhar? Pois aí você sabe o que a Bíblia fala, lá no verso 5? Fala: olha, Deus olhou para o cara e falou: olha, gostei da tua fé, cara. Só por causa da tua fé eu vou te pagar. Amém, irmãos? Amém? Então a Bíblia fala o seguinte: aquele que trabalha, não é favor, é dívida. Mas aquele que tem fé, a sua fé lhe é imputada como justiça. Só porque você acreditou que Deus era bom, Ele vai te pagar mesmo sem você trabalhar. Amém? Glória a Deus. Sabe? Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Então veja, aquele que cumpre a lei não precisa ter fé. Se você faz tudo certinho, você não precisa de fé nenhuma.
Você só está indo receber o pagamento por aquilo que você fez. Mas nós somos os da fé. Nós somos aqueles que vão lá receber. Por mais cara de pau que isso pareça. Mas isso é a graça. Amém? Amém, irmãos? Então a Bíblia fala que aquele que não trabalha. Guarda isso aí na sua Bíblia. Romanos 4, 4 e 5. Está aí na sua Bíblia. Aquele que não trabalha, mas vai lá para receber. Por causa da fé dele, o Senhor lhe atribui justiça. Amém? Esses somos nós, os trabalhadores que vieram receber. Você sabe, irmãos, eu era extremamente frustrado com algumas coisas, né? Eu lembro que na minha adolescência, tinha algumas pregações, né? Aliás, tinha uma música muito bonita do Davi Sasser, que é assim: restitui, traga de volta o que é meu. Quem conhece a música? Sara-me. Mas eu era adolescente, eu não tinha nada para restituir. Eu falava, não tem nada para receber. Ou então eu ouvia, né, da semeadura. Eu falava, mas gente, eu tenho tão pouco, o que eu vou ganhar? Deixa eu dizer, Deus tem muito mais para você. Sabe, se eu fosse viver só com base naquilo que eu semeei, só com base na restituição do que foi. Aliás, o diabo roubou muito pouco de mim. Porque eu, pela misericórdia de Deus, eu sempre fui crente a vida inteira, não roubou quase nada esse infeliz. Tirou muita pouca coisa de mim. Então não tinha nada para restituir, mas graças a Deus que Ele paga mesmo sem eu trabalhar. Sabe, eu colho coisas que eu nunca plantei. Eu experimento coisas que eu jamais merecia. Eu vivo coisas que eu nunca ia merecer, nem poderia fazer jus a isso. Mas essa é a graça do Senhor. Esse é o Deus que quer te abençoar. Não pensa que eu sou melhor que vocês, porque eu estou aqui na frente compartilhando essa palavra. Sabe, a graça é para quem tem fé, para quem quer receber, é favor imerecido. O sangue de Cristo é para quem não merece. Sabe, nessa manhã nós vamos celebrar isso que Jesus fez. Porque, deixa eu te contar uma coisa. Só um detalhe aqui, irmãos. O Diego, ele não trabalhou. Mas teve alguém que foi lá no lugar dele. E trabalhou melhor do que o Luiz. Muito melhor. E chegou no final do dia, eu fui pagar, ele falou, não, a hora que o Diego vier aqui, você pode pagar ele. Você está me entendendo? Nós somos abençoados, porque alguém foi lá no nosso lugar, e fez aquilo que nós não conseguimos fazer hoje. A Bíblia fala que Jesus cumpriu toda a lei, que Jesus praticou toda a justiça. E por isso Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, todo poder e autoridade. E a Bíblia fala que Jesus disse aos seus discípulos, e eu vos dou agora toda a autoridade que eu recebi do Pai. Que verdade, irmãos! O dia que nós entendermos isso, essa terra aqui vai ficar pequena para nós. O dia que você entender o poder que foi entregue nas nossas mãos, por causa da graça. Então, irmãos, você quer trabalhar? Amém. Não te condeno. Mas se você escolher ficar desse lado aqui e receber o salário que Jesus pagou, você vai ser muito mais abençoado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Fica de pé.